Capítulo 3. Por que as pessoas ficam depressivas? Compreender como a depressão, leve, moderada ou severa, afeta a vida de uma pessoa é muito útil para superá-la. No capítulo anterior, discutimos que a depressão severa toca quase todos os aspectos da vida de uma pessoa: seu corpo, suas emoções, seu comportamento, seu intelecto, sua teologia e sua história. Essa é uma parte essencial da abordagem do problema, porque o impacto da depressão em cada uma das áreas deve ser compreendido e tratado. Embora tenhamos o costume pensar na depressão como uma experiência eminentemente emocional, concentrar-se meramente nas emoções da pessoa deprimida é um erro. Na verdade, um obstáculo para tal compreensão. Além de compreender esses 6 aspectos da vida da pessoa e como são impactados pela depressão, é importante definir as diversas causas ou ocasiões da depressão. É necessário conhecer a causa do problema para o desenvolvimento de uma estratégia bíblica adequada para a solução, uma vez que a Bíblia indica que a depressão pode ser desencadeada por vários e diferentes fatores. A solução deve ser personalizada para se encaixar nas necessidades de cada um. Neste capítulo, começaremos analisando uma perspectiva bíblica geral sobre a causa fundamental da depressão. Mais à frente, exploraremos em profundidade 3 de suas causas mais específicas. Embora todas as 3 causas possam não estar atuando na depressão de todas as pessoas, ao menos uma estará. Nos capítulos 4 e 5, estudaremos qual a solução divina para o problema e como o fato de conhecermos as particularidades envolvidas na depressão de uma pessoa específica pode ajudar na formulação de um plano personalizado para superar o problema. Uma perspectiva bíblica geral sobre as causas da depressão. Por que a depressão se tornou uma experiência tão comum para as pessoas neste mundo, tanto de hoje quanto de eras passadas? Quais são as raízes teológicas da depressão? Como a depressão se tornou parte da experiência humana? Enquanto buscamos responder a essas perguntas de forma bíblica, as verdades a seguir parecem emergir como alicerce para uma análise correta do problema da depressão. Em primeiro lugar, a experiência de qualquer tipo de depressão, leve, moderada ou severa, só é possível em um mundo caído. Antes da queda e da entrada do pecado na criação e no coração do homem, não existia nada em nosso mundo criado, ou em nós, que nos causaria depressão. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 31. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 21. E Romanos capítulo 8, verso 18 ao 24. Em segundo lugar, a depressão é tão somente o resultado lógico e racionalmente consistente da vida sem Deus. Se a pessoa crê que o Deus da Bíblia existe, mas não o reconhece como Salvador e Senhor, essa pessoa tem uma boa razão para ficar deprimida. Se a pessoa acredita que Deus existe, mas tem uma compreensão deficiente de como o pecador é justificado, ou um entendimento incorreto de quem e o que Deus é,
essa pessoa também tem todos os motivos para ficar depressiva. A pessoa que não crê que Deus existe tem toda razão para ficar deprimida, porque não possui nenhum padrão absoluto para definir qualquer coisa em sua vida. Os valores são relativos e os eventos são aleatórios. Não existe, e nem pode existir, qualquer propósito para sua vida e, cedo ou tarde, descobre isso. Como resultado, é lógico e consistente pensar que o incrédulo não possa evitar a depressão. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês estavam sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 e 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. E capítulo 15, no verso 4 e verso 13. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2. Em terceiro lugar, a libertação da depressão, a qual é um dos efeitos possíveis da queda no pecado, se torna possível por meio da obra redentora, justificação e santificação de Jesus Cristo e a regeneração, novo nascimento e obra contínua do Espírito Santo em nós. Na salvação, nos tornamos novas criaturas em Cristo. Somos perdoados de nossos pecados, restaurados para um relacionamento correto com Deus e transferidos do reino de Satanás para o reino de Cristo Jesus. Somos libertos da escravidão do pecado e, portanto, como filhos de Deus, temos liberdade e uma nova perspectiva apropriada de nós mesmos, do mundo e de nosso futuro. A renovação do Espírito nos dá novos desejos, consolo, segurança, propósito, poder para viver e esperança para o futuro. Como morremos para o poder dominante do pecado em nossa vida e fomos ressuscitados para andarmos em novidade de vida, desfrutamos de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda temos a segurança de que Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 23, capítulo 8, verso 1 ao 16, capítulo 26 ao 39. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1 ao 23. E carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, verso 3 a 7. Em quarto, a experiência de livramento da depressão e de outros efeitos do pecado não é um resultado automático da regeneração e da redenção que se inicia na salvação. O cristão verdadeiro tem o potencial de experimentar o livramento da depressão moderada e severa. Mas essa libertação não é vivenciada e nem mantida de forma espontânea ou sem esforço. A redenção e a regeneração tornam possível ser liberto das tentações e lutas do pecado. Por meio da salvação, o cristão recebe todos os recursos necessários para superar o pecado e a garantia do poder de Deus para usar esses recursos. No entanto, a pessoa convertida
ainda deve exercer sua vontade na aplicação desses recursos com fidelidade, para o seu próprio benefício. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 18. Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. Filipenses, capítulo 2, verso 3 ao 8, verso 12 e verso 13. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 4. E Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 5. Em quinto lugar, como todos ainda lutamos contra o pecado que habita em nós, é possível que a pessoa salva vivencie todos os três tipos de depressão. Nenhum de nós atingiu a perfeição e a constância em se despir da velha natureza, que é corrompida pelo pecado, e se revestir da nova natureza, que é criada em verdadeira justiça e santidade, até sermos transformados por completo à imagem de Cristo. Continuaremos a ter dificuldades com os antigos padrões, pensamentos, valores e desejos pecaminosos. Enquanto vivermos neste mundo de pecado, seremos tentados por circunstâncias difíceis e outras pessoas, além de sermos afetados pela obra de Satanás e seus demônios. Todas essas coisas tornam a depressão uma possibilidade muito real para aqueles que conhecem a Cristo como Salvador e Senhor. Romanos capítulo 6, verso 10 ao 19. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 21. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 17. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, verso 11, verso 12. E primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Em sexto lugar, o crente pode olhar para a eternidade futura e ansiar pelo momento em que experimentará a libertação completa e contínua de todo pecado e todos os problemas, incluindo todos os tipos de depressão. No céu, não haverá depressão de nenhum tipo, ou sequer a possibilidade de depressão. Todos os fatores que criam a depressão na Terra serão removidos em sua totalidade no céu. O livro de Apocalipse descreve o céu da seguinte forma: por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 7, verso 15 ao 17. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, verso 4 e 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina,
nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 22, verso 3 ao 5. Em seu livro The Glory of Heaven, John MacArthur explicou que um dia não haverá necessidade alguma de polícia ou forças militares para o crente em Cristo, pois não existirá nenhum criminoso, assassino ou ladrão. Não haverá nenhuma pessoa perversa, violenta, abusiva ou egoísta. A maldição que veio como resultado do pecado será anulada e apagada para sempre, com todas as suas ramificações dolorosas e detestáveis. A dor, a agonia da labuta, o suor, os espinhos, as doenças, os sofrimentos e o pecado não terão lugar algum no céu. No céu, o ambiente no qual viveremos será o melhor possível. Não existirão mais espinhos ou plantas espinhosas, terremotos, furacões, secas ou inundações. Todas essas coisas assustadoras e estressantes terão terminado para sempre. Nenhum defeito de qualquer tipo, espiritual, físico, emocional, mental, relacional, motivacional, se encontrará em nenhum filho de Deus. No céu, vivenciaremos prazer perfeito, conhecimento perfeito, consolo perfeito, amor perfeito, gozo perfeito, relacionamentos perfeitos e comunhão perfeita com Deus. Em outras palavras, nós cristãos podemos aguardar com expectativa um tempo em que todas as coisas que causam depressão terão um fim para sempre. Essa é a gloriosa promessa de Deus aos seus filhos. Enquanto isso, por causa dos efeitos do pecado, a depressão permanece sendo uma experiência possível para o crente, assim como para o incrédulo. Para obter mais informações sobre o céu, leia Isaías capítulo 65, verso 17 ao 19, 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 51 ao 53, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, Apocalipse, capítulo 20, verso 10, e Apocalipse, capítulo 21, verso 8 e 27. Três causas específicas de depressão. Um estudo cuidadoso de vários exemplos bíblicos de depressão indica que a depressão pode ser resultado de uma de três causas específicas, ou de alguma combinação das três. As três razões para a depressão são a recusa em tratar o pecado e a culpa, não saber lidar com um acontecimento penoso e ter padrões ou valores não bíblicos. Estudaremos cada uma causa com atenção. Primeiro, recusa em tratar o pecado e a culpa. A depressão pode ser o resultado de algum pecado ou culpa não tratados na vida do indivíduo. Normalmente, o caminho para esse tipo de depressão é semelhante a algo como alistado a seguir. 1. Um pecado que é cometido. Existem duas maneiras básicas de pecarmos. Desobedecemos a Deus de alguma forma, não fazendo o que Ele ordena, ou desobedecemos a Deus, fazendo o que Ele proíbe. 2. Nós nos sentimos acusados por nossa consciência ou por outras pessoas. Quando fazemos algo de errado,
Nossa consciência começa a nos acusar do erro que cometemos. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. De forma alternada, ou além disso, alguém que faz parte de nossa vida pode apontar o nosso pecado. 3. Experimentamos culpa e angústia interna por causa de nosso erro. Por causa da acusação de nossa consciência ou de outra pessoa, nós julgamos culpados e nos sentimos angustiados por causa dessa culpa. 4. Adiamos a confissão e o arrependimento de nosso pecado. Também pode acontecer que os sentimentos de culpa e angústia façam com que adiemos o tratamento do pecado, por deixarmos de lidar com o pecado de imediato. A culpa aumenta quando pensamos sobre o que fizemos de errado. O fato de sermos acusados desse erro e o fato de não termos feito nada a respeito. 5. A culpa e a angústia crescentes causadas por nossa consciência nos levam à depressão. Ficamos deprimidos por continuarmos a pensar em nosso pecado e por ignorar os apelos de nossa consciência. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Para tratá-lo da forma adequada. Os dois diagramas a seguir retratam como esse tipo de depressão se desenvolve. 1. Pecado, falha, desobediência. 2. Acusações da consciência ou de outras pessoas. 3. Culpa, tensão. 4. Demora em se arrepender, mais culpa e tensão. 5. Depressão, desespero, desolação. A Bíblia e o lar, escola e sociedade nos leva a padrões pessoais e convicções. E isso nos leva à violação desses padrões, que nos leva à culpa. A culpa nos leva à violação continuada, falta de confissão e arrependimento. E isso nos leva à sensação aumentada de culpa, tristeza, sentimentos negativos, desânimo, prostração e depressão. A causa primária da depressão de Caim, em Gênesis capítulo 4, foi desobedecer. Caim desobedeceu a Deus, oferecendo um sacrifício inaceitável. Ele apresentou a Deus um sacrifício de alimentos que tinha cultivado, mas Deus havia deixado claro que era necessário um sacrifício de sangue. Ainda que essa afirmação não esteja explícita em Gênesis capítulo 4. O restante das Escrituras deixa claro que a remissão de pecado vem somente pelo derramamento de sangue. O que sabemos ao certo é que Caim não trouxe a melhor oferta, porque a Bíblia diz: de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Gênesis capítulo 4, verso 5. É provável que a própria consciência de Caim o estivesse repreendendo por seu pecado, ainda que não seja expresso de forma explícita das Escrituras. Adão e Eva, os pais de Caim, estavam bem familiarizados com as consequências desastrosas de ignorar os mandamentos de Deus, e parece provável que tenham ensinado aos filhos o que aprenderam por experiência própria da forma mais difícil. Depois do pecado de Adão e Eva no jardim, Deus providenciou uma capa de pele de animal para eles. Esse é o primeiro exemplo de sacrifício de sangue para perdão de pecado na Bíblia. O mais provável é que Caim soubesse muito bem
que Deus desejava uma oferta de sacrifício animal de sua parte. Independente de sua consciência o advertir ou não, Deus o fez de forma clara. Em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, Deus disse a Caim: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus disse a Caim que ele precisava andar em obediência, a fim de superar sua depressão e restaurar seu relacionamento. Deus também o alertou sobre o que aconteceria se deixasse de obedecer. Como sabemos, Caim escolheu não obedecer. Seu coração endurecido o levou a um pecado maior e a uma depressão mais intensa. Depois de matar seu irmão e ser mais uma vez condenado por Deus, ele clamou: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Gênesis capítulo 4, verso 13 e 14. O pecado de Caim e seu fracasso para tratar a situação o levaram à desesperança. Davi também tomou esse mesmo caminho rumo à depressão. No último capítulo, analisamos o Salmo 32, no qual Davi descreveu a depressão que estava vivenciando. Ele escreveu: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo 32, verso 3. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que se tratava do pecado de adultério que Davi se recusou a tratar por provavelmente um ano, depois de cometer o adultério com Batseba. Davi matou Urias, marido dela, no campo de batalha, a fim de que ninguém descobrisse o pecado que havia cometido. Segundo de Samuel, capítulo 11. Durante esse período de culpa e acobertamento, Davi sofreu grande angústia e depressão, por causa da acusação de sua consciência e porque, por um tempo, se recusou a confessar e se arrepender. Sua depressão estava diretamente ligada a seu pecado e a sua falha em tratá-lo de forma devida. O Salmo 32 indica que, quando por fim se arrependeu do pecado, Davi experimentou o perdão, a liberdade da culpa e o sentimento renovado de alegria no Senhor. Salmo 32, versos 5 ao 11. Foi isso que Judas, o discípulo que traiu Jesus, também vivenciou. No texto de Mateus, capítulo 27, a Bíblia diz: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso. Mateus 27, verso 3. A consciência de Judas o condenou e fez com que se sentisse culpado. No entanto, em vez de confessar seu pecado e se arrepender, fica evidente pelas Escrituras que Judas se negou a lidar com o pecado de forma adequada. Ele ficou tão angustiado por sua culpa que tirou a própria vida. Mateus, capítulo 27, verso 5. Mais uma vez,
A depressão foi resultado do pecado e da falha em tratar esse pecado de forma apropriada. Aconselhei uma mulher deprimida que veio ao meu escritório com o marido. Enquanto conversávamos, ela mencionou que, aos 12 anos de idade, foi diagnosticada com esquizofrenia catatônica por um psicólogo secular e que tinha tentado se suicidar algumas vezes. No momento em que a conheci, ela tinha 25 anos e já lutava com a depressão há quase 13 anos. Naquele ponto, os médicos já haviam abandonado a psicoterapia e seu único tratamento era diversas drogas antidepressivas. Enquanto nós três conversávamos, descobri que a mulher havia sido promíscua sexualmente na adolescência e, mesmo sendo uma jovem casada, continuava sendo. O marido ignorava os atos da esposa como se fossem simplesmente um resultado da doença, dizendo que ela não era responsável pelo que fazia. No devido tempo, eu o confrontei com o fato de a Bíblia chamar o que ela fazia de pecado, não doença. Depois de dizer isso, me virei para a jovem e perguntei se ela achava que era responsável pelo que tinha feito. Quando ela disse sim, eu a aconselhei a tratar seu pecado como Deus ordenou, nomeando aquela atitude como pecado, confessando e pedindo perdão. Naquele dia, em meu escritório, ela pediu perdão. E esse passo foi o início de uma transformação real em sua vida. É muito comum hoje ouvirmos que os nossos atos errados são resultado de doença, não de pecado. Os médicos podem tratar das doenças, mas não têm nada a oferecer quanto ao pecado. Só Jesus pode tratar do pecado, mas, embora o perdão seja imediato, a cura dos efeitos do pecado leva tempo. A mente e o comportamento daquela mulher não foram transformados de forma instantânea naquele dia em que aceitou a Cristo, mas o processo de renovação se iniciou. Com o tempo, trabalhamos juntos em seus hábitos e padrões de pensamento. A depressão se dissipou de forma lenta, conforme ela se tornava uma nova pessoa em Cristo. Trabalhei com outra mulher que também havia passado por um psicólogo secular e tentou suicídio em 3 ocasiões. O tratamento prescrito incluía terapia de choque elétrico, o que levou a uma grande perda de memória. Um médico cristão com quem ela se consultou mais tarde a encorajou a buscar aconselhamento bíblico. Quando ela chegou até mim, fiz algumas perguntas sobre seus relacionamentos com o marido, filhos e pai. Enquanto investigávamos muitas áreas distintas de sua vida, descobrimos que a mulher não estava vivendo nenhuma delas de maneira bíblica. Eu a levei à palavra de Deus e mostrei a conexão que costuma ocorrer entre nossas falhas, pecado, e nossos sentimentos, culpa. Tudo isso era novo para ela. Quando reconheceu e admitiu como suas falhas e seus sentimentos aprendiam, ela percebeu que se sentia deprimida porque estava vivendo em pecado e se sentia culpada por causa disso. Essa verdade se aplica a todos os crentes, estejamos nós sofrendo de depressão ou não. É impossível nos sentirmos bem quando, com toda razão, estamos sendo acusados nossos pecados. Quando estamos nos relacionando com nosso cônjuge, nossos filhos, pais ou outras pessoas de forma não piedosa, vivenciamos certa parcela de angústia e culpa em nossa vida. Quando não estamos cumprindo nossas responsabilidades como deveríamos, experimentamos angústia e culpa.
A única maneira de aliviar a angústia e a culpa, para vivenciar a alegria verdadeira, é pedir perdão todos os dias e viver em obediência à palavra de Deus. 2. Não saber lidar com um acontecimento penoso. A depressão pode ser resultado de não saber lidar com uma situação complicada ou desagradável. Quando os problemas surgem ou as desilusões nos confrontam, nos focamos nas coisas desagradáveis ao redor ou dentro de nós. Começamos a repassá-las vez após vez em nossa mente, até se tornarem pensamentos automáticos. Ou damos ouvidos aos nossos amigos, que se solidarizam e nos dizem como nossa situação é terrível, nos encorajando em nossa infelicidade e autocomiseração. Tornamo-nos ateístas funcionais, que pensam, sentem e agem como se Deus não existisse, ou no máximo, deístas funcionais, que agem como se Deus não se importasse. Embora digamos que cremos em Deus e na perfeição de seu amor, de sua sabedoria, soberania e bondade. Negamos pela forma como reagimos às dificuldades. O estudo das Escrituras revela vários exemplos de depressão que surgiram de reações não bíblicas a algumas circunstâncias complicadas. Na passagem de Números capítulo 11, Moisés passava por críticas constantes por parte dos israelitas. Ele reagiu à situação difícil, ficando angustiado ao extremo. Moisés revelou sua depressão quando pediu ao Senhor que o liberasse tanto de seus deveres como líder, quanto de sua vida. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Números capítulo 11, verso 14 e 15. De modo semelhante, Elias reagiu erroneamente a uma situação complexa e ficou deprimido. No texto de 1 de Reis, capítulo 18, Elias viu o Senhor enviar fogo do céu para consumir um sacrifício encharcado de água. Todo o Israel. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá e o rei Acabe também viram isso acontecer. É provável que Elias esperasse que todo o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor depois desse evento poderoso e milagroso. Em vez disso, depois que o rei Acabe contou à sua esposa, Jezabel, tudo o que Elias havia feito, inclusive a morte de todos os falsos profetas, ela de pronto enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Com toda certeza, essa não foi a reação que Elias estava esperando ou antecipando. Ele ficou decepcionado e desiludido com a dura virada dos eventos. Assim, Elias correu para o deserto para escapar do que pensava ser a morte certa nas mãos de Jezabel. Ele desabou debaixo de uma árvore e pediu para o Senhor tirar sua vida. Em vez de confiar que Deus o orientaria, protegeria e consolaria, Elias confiou em seu próprio entendimento. Provérbio capítulo 3, versos 5 e 6. Sua interpretação incorreta dos acontecimentos o levou a uma reação de descrença, e essa reação o conduziu direto à depressão. Os diagramas a seguir descrevem para nós como esse tipo de depressão se desenvolve. Cada diagrama retrata a trajetória descendente
rumo a esse tipo de depressão, que é facilitada por uma reação não bíblica a situações difíceis. Situação difícil e uma reação pecaminosa nos leva à autocomiseração, que nos leva à ira, que a ira nos leva à amargura, e a amargura à lata do lixo do desespero. O diagrama 2 nos fornece uma imagem do que se passa dentro da pessoa quando reage a situações de dificuldade de forma não bíblica. A depressão pode ser profunda, penosa, dolorosa e dominar a vida por inteiro. Decepção leva ao abatimento. Abatimento leva ao desapontamento. Desapontamento leva à depressão. Depressão leva à morte. O diagrama 3 ilustra a dinâmica descendente que ocorre internamente e no comportamento quando a pessoa reage de maneira não bíblica às pressões que vêm sobre ela por conta de circunstâncias complexas. Pressão e dificuldade leva à reação errada. Reação errada leva a maus sentimentos. Maus sentimentos leva a mais reações erradas. Mais reações erradas levam a maus sentimentos intensificados. Maus sentimentos intensificados levam a irresponsabilidade intensificada. Irresponsabilidade intensificada piora nos sentimentos. Depressão. Dificuldades que podem levar à depressão. Existem muitas circunstâncias complicadas que, quando tratadas de forma incorreta, não bíblica, podem levar à depressão. Por exemplo, a morte de um ente querido, como um cônjuge, pode ser um evento desencadeador de depressão para uma pessoa. Os pais da minha esposa eram casados há 50 anos quando o pai faleceu. Por 50 anos. Minha sogra passou praticamente todos os dias com esse homem, compartilhando sua vida de quase todas as maneiras. É desnecessário dizer que a morte dele foi uma situação incrivelmente dura para ela. Teria sido muito natural cair em depressão depois de perder alguém tão especial. Uma doença terminal pode ser um evento extremo que desencadeie a depressão. Pode ser a doença da própria pessoa ou de alguém querido, mas ainda assim é devastador. Algumas vezes, uma mãe fica depressiva quando os filhos saem de casa pela primeira vez por causa da faculdade, carreira ou casamento. A perda de um emprego também pode ser um evento desagradável que leva à depressão. Uma mudança significativa pode ser uma ocasião para a depressão. Aconselhei um casal de idosos que foi forçado a se mudar, por questões financeiras, de uma comunidade onde viveram por toda a sua vida. Ambos sofreram de depressão como resultado da mudança de casa, pois os levou para longe dos amigos e vizinhos a quem amavam, e da casa onde haviam criado seus filhos. Ambos lutaram com a depressão por 2 anos antes de virem se aconselhar comigo. Um acidente grave ou um divórcio são situações difíceis que podem desencadear a depressão. Às vezes, as críticas severas de um ente querido podem desencadear a depressão. A aposentadoria pode induzir à depressão, porque a pessoa de repente se sente improdutiva, desconectada e desnecessária. Um jovem pode ficar deprimido depois de um fracasso na escola, de uma rejeição em algum relacionamento, ou de não ter o seu sonho realizado de entrar em algum time esportivo
ou outro grupo exclusivo. Conheci um rapaz formado na faculdade que gastava grande parte do seu tempo em casa sentado em uma cadeira, fazendo nada e olhando para o vazio. Quando era adolescente, sempre teve problemas sociais por causa de sua audição deficiente. As pessoas costumavam considerá-lo arredio, pois tinha dificuldade de participar de uma conversa. Ele também era um pouco desajeitado e não tinha nenhum talento atlético, musical ou artístico. Como resultado, sentia que as pessoas não o respeitavam ou gostavam dele. A mãe desse rapaz me contou que um dos eventos que o levaram à depressão foi não se formar na faculdade com as honras que esperava. Por causa das muitas decepções e dificuldades que havia vivido na adolescência, ele esperava encontrar sucesso e admiração em suas realizações acadêmicas universitárias. Embora tivesse se saído bem na faculdade, sua falha em alcançar as honras mais elevadas foi um fator que contribuiu para a depressão na vida de jovem adulto. Há vezes em que a sensação de estar sufocado pelas tarefas e responsabilidades é uma situação complicada que leva à depressão. No texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 28 e 29, as Escrituras descrevem o que aconteceu com os israelitas antes de entrarem na terra de Canaã. Eles enviaram espias para avaliar a tarefa que tinham pela frente. A maioria dos espias voltou relatando aos israelitas que existiam gigantes na terra. Quando o povo ouviu o relato dos espias, ficaram desanimados, porque estavam convencidos de que Deus estava pedindo demais deles. Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Deuteronômio, capítulo 1, verso 28. No capítulo 1, mencionei de forma rápida a ocasião em 1968, quando passei pessoalmente por um período de depressão. Naquele tempo, vivenciei muito dos sintomas mencionados anteriormente dentro da categoria da depressão moderada e alguns da categoria da depressão severa. Isso aconteceu quando me deparei com alguns eventos muito desagradáveis no ministério. Por muitos anos, dediquei minha vida a me preparar para o ministério em tempo integral e então, de fato, me engajar nele. A princípio, as coisas foram bem na igreja em que pastoreava, mas depois comecei a enfrentar grande oposição e críticas que eu achava serem completamente imerecidas. Facções começaram a se formar, grupos a favor de Wayne Mack e grupos contra Wayne Mack. A cada domingo, enquanto pregava, via um grupo de pessoas que era contra meu ministério de forma óbvia. Depois do sermão, pessoas costumavam me encontrar à porta e implicavam por alguma coisa que eu havia feito ou deixado de fazer durante a semana, ou sobre algo com que discordavam no sermão. Como a situação permaneceu e continuou, comecei a me preocupar com o que aconteceria com a igreja. O que aconteceria com minha família? O que eu deveria fazer? Deveria ficar ou ir embora? Se eu saísse, como e onde ministraria? Como sustentaria minha família? O que aconteceria com as pessoas que reagiram de forma positiva ao meu ministério e concordavam com as minhas convicções doutrinárias e filosofia de ministério? Para mim, esse foi um dos períodos mais difíceis de minha vida.
Divagava com um peso no coração. Eu poderia chorar, e de fato chorava, com muita facilidade. Eu me preocupava, ficava irritado com qualquer coisa. Perdi o meu fervor e entusiasmo pelo trabalho que estava fazendo. Eu me dediquei por completo ao ministério e tinha a impressão, como um jovem pastor, que o futuro do meu ministério se mostrava muito sombrio. O que estava acontecendo? Eu não estava sabendo como lidar com uma situação complexa. Não estava deixando a palavra de Deus habitar ricamente em mim. Colossenses capítulo 3, verso 16. Não estava crendo nas muitas promessas, passagens e exemplos da palavra de Deus que se aplicam a essas situações. Eu era capaz de falar prontamente. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 5. Jó, capítulo 23, verso 10. 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Salmo 55, verso 22. E uma porção de outros textos das Escrituras que falam as situações como a que eu estava enfrentando. No entanto, recitar os versículos e crer neles de verdade não é necessariamente a mesma coisa. A lente pela qual eu estava enxergando minhas circunstâncias era o meu próprio entendimento, e não a palavra de Deus. Eu não estava rejeitando as minhas ideias e toda a altivez que se opunha ao conhecimento de Deus. Eu não estava levando todo pensamento cativo em obediência a Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. O resultado de lidar erroneamente com essa situação angustiante e desagradável foi um período longo de depressão. Tudo isso ocorreu em 1968 e, ao escrever este livro, já se passaram quase 40 anos. Para louvor do Senhor, posso dizer com honestidade que Ele me libertou daquela depressão e, embora eu tenha enfrentado muitas situações duras desde então, nunca mais desci tão profundamente ao vale sombrio da depressão como fiz daquela vez. O que me ajudou a superar e evitar esse tipo de depressão desde então? Bem, é sobre isso que vou escrever nos capítulos 5 e 6. Sei que o que está escrito nesses capítulos é eficaz, porque tem como base as escrituras dadas a nós por um Deus que não pode mentir, e porque seguir os princípios desses capítulos tirou muitas pessoas da depressão, separando a ocasião da causa. Já descrevemos alguns dos muitos exemplos de possíveis eventos ou situações difíceis na vida de uma pessoa que podem colocá-la em posição de ser tentada pela depressão. Agora, é importante notar que nenhum evento ou situação pode ser considerado a causa da depressão de alguém. Situações e eventos são ocasiões, mas não causas para a depressão. A depressão é causada pela reação da pessoa a algum evento em sua vida, não o acontecimento em si. Repetindo, a depressão é causada pela reação da pessoa a algum evento em sua vida, não o acontecimento em si. Com frequência, a depressão tem seu início quando a pessoa começa a se sentir encurralada e indefesa em uma situação ou circunstância desagradável. Por exemplo, uma mulher quer investir e melhorar o casamento, mas seu marido não quer cooperar nem fazer nenhum esforço. Alguns casais desejam que os filhos aceitem a Cristo como seu Salvador,
Mas depois de anos de oração e ensino, não vem nenhuma evidência do fruto do Espírito na vida dos filhos. Há homens que almejam um trabalho que pague melhor, a fim de poderem sustentar a família de forma mais adequada. Mas seus esforços para progredir no trabalho ou encontrar outra coisa com um salário melhor não chega a lugar algum. Eles se sentem aprisionados no emprego atual e começam a se preocupar com o futuro. Todos esses sentimentos de impotência podem se transformar em depressão. Existem muitas pessoas neste mundo que passaram por eventos semelhantes e não ficaram deprimidas. Por exemplo, a minha sogra, embora amasse profundamente o marido, não se tornou uma pessoa deprimida depois que ele faleceu. Uma vez que um episódio como a morte de um ente querido pode impactar a vida das pessoas de maneiras diferentes. Deve ser a reação da pessoa ao evento, e não o evento em si, o causador da depressão. Podemos representar a resposta de uma pessoa a algum evento complicado da seguinte forma: evento mais interpretação igual resposta. Quando uma pessoa passa por uma situação difícil na vida e a interpreta a partir de uma perspectiva bíblica, ela responde ao evento de forma bíblica. Essa reação bíblica traz crescimento espiritual e vida. Por outro lado, quando uma pessoa sofre por uma situação difícil e a interpreta a partir de uma perspectiva não bíblica, usando sua própria sabedoria ou a do mundo, ela responde de forma não bíblica. Essa reação não bíblica pode resultar em inúmeros problemas, inclusive a depressão. É fundamental reconhecer que a maneira como a pessoa interpreta e responde a um evento em sua vida é um fator decisivo no que acontece em seguida. Se fossem questionadas, muitas mulheres que perderam o marido e ficaram deprimidas diriam que a depressão veio como resultado da morte de seu cônjuge, mas isso não está de fato correto. Na realidade, elas ficaram depressivas por causa da forma não bíblica com a qual interpretaram e reagiram ao episódio. Certa vez, aconselhei uma senhora que estava sofrendo de depressão após muitos anos de seu marido ter falecido. Enquanto conversávamos, descobri quais interpretações e respostas a esse evento estavam na raiz da depressão. Ela estava depressiva, em parte, porque se sentia culpada por ter sido uma má esposa. Aquela senhora admitiu para mim que gritava com o marido, não cooperava com ele e não o estimulava espiritualmente. Como era impotente para mudar qualquer uma dessas coisas, depois que ele morreu, ela se sentia muito culpada, e essa culpa causou a depressão. No texto do Salmo 37, verso 8, diz: Não se irrite, certamente isso acabará mal. Quando você se inquieta com alguma coisa, significa que você repassa essa coisa em sua mente vez após vez, colocando o foco sobre todos os aspectos negativos da situação. Se uma mulher que perdeu o marido escolhe remoer o episódio, pensando o quanto está solitária e imaginando como vai se arranjar sem ele, ela só vai aumentar o desânimo. Como resultado, provavelmente achará mais difícil cumprir as responsabilidades diárias. A culpa adicional piora a situação. Ela se pega sendo lançada em uma espiral descendente de inquietação e culpa que drena toda a sua energia. Com frequência, novas preocupações surgem
enquanto a mente permanece focada nos aspectos negativos. A pessoa descobre novas dores e desconfortos e fica imaginando se está adoecendo. Por causa da apreensão com seus problemas, ela perde o interesse em interagir com os amigos e vizinhos. Em algum momento, os sentimentos de desesperança e inutilidade dominam sua vida. Ela está deprimida, não porque o marido faleceu, mas porque reagiu da forma indevida à morte do cônjuge. A morte de um ente querido é sem dúvida um evento penoso na vida de qualquer pessoa, mas Deus tem um plano para lidar com as situações duras que levam à retidão, não ao pecado. A mulher que acabei de descrever seguiu seu próprio caminho e colheu os resultados. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Provérbios capítulo 14, verso 2. Embora o luto pela morte de um ente querido seja perfeitamente legítimo, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, esse sofrimento jamais deveria levar o crente ao ponto de começar a pensar que a vida não tem mais significado e que Deus e a sua palavra não são suficientes. Os meus pais tiveram um casamento muito bom, envolto em lealdade e fidelidade. Mas quando meu pai morreu, minha mãe se tornou uma mulher muito mais forte do que era antes, pois aprendeu a fazer coisas que sempre contava que ele fizesse. Depois da morte dele, minha mãe se dedicou às boas obras. Primeiro a Timóteo, capítulo 5, verso 10. E encontrou oportunidades de ministrar de uma forma que nunca havia tido condição de fazer. Aos 65 anos de idade, ela se tornou mais ativa na igreja, porque finalmente aprendeu a dirigir. Quando alguém na igreja estava com dificuldade por causa de morte ou doença na família, ela se mudava para a casa da pessoa e tomava conta das tarefas da casa e das responsabilidades que fossem difíceis para a família. Ela também continuou a receber visitas em sua casa e permaneceu ativa no berçário da igreja. Meus pais se amavam profundamente e minha mãe sentiu muito quando meu pai morreu. Mas, pela graça de Deus, ela interpretou a morte dele como parte do plano de Deus para sua vida. Como ela interpretou esse evento de forma bíblica, foi capaz de reagir, continuando a viver uma vida produtiva para o Senhor. Como resultado, ela não foi tentada a ficar depressiva. Ela cria e vivia, Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, com todo o seu coração. Devemos sempre lembrar que a depressão não é um resultado inevitável e incontornável de circunstâncias ou eventos complexos. A maneira como respondemos às situações difíceis pode ser o fator principal no desenvolvimento da depressão. Entender nossa própria depressão ou de outra pessoa exige uma análise honesta de como lidamos com as circunstâncias no passado e como estamos lidando no presente. 3. Ter padrões não bíblicos. Em terceiro lugar, a depressão pode ser resultado de ter padrões não bíblicos ou um sistema de valores não bíblicos. O mundo prega seus valores para nós o tempo todo. Podemos assistir na TV, ouvir pelo rádio e ler a respeito em livros e revistas. Por exemplo, o mundo tem em alta conta qualquer um que seja considerado muito inteligente e quem tenha muitos diplomas acadêmicos. Desde jornais até propagandas em veículos, somos lembrados de quem está na lista da primeira classe
e quem está na lista das honras acadêmicas. É certo que a educação tem um lugar legítimo no mundo. Sem uma boa educação, é difícil ou impossível conseguir emprego em muitas áreas. Nossa ênfase nas realizações na área acadêmica demonstra como valorizamos a inteligência e o aprendizado. Mas o outro lado desse padrão, a mensagem implícita para o restante da sociedade é esta: se não tiver boas notas, você não vale grande coisa. Esse pode ser o sistema de valores do mundo, mas não deve ser o do cristão. Outra coisa a qual o mundo dá grande valor é a beleza e a juventude. Os programas de televisão e os comerciais tornam esse padrão óbvio com um bombardeio constante de pessoas lindas, jovens, com cabelos, roupas e corpos perfeitos. Os comerciais são projetados para nos fazerem sentir inadequados e não atraentes se deixarmos de comprar e usar o mais novo produto de beleza. É quase inaceitável mostrar cabelos grisalhos e rugas que são resultado inevitáveis do envelhecimento. Quando vivemos no sul dos Estados Unidos, há alguns anos, minha esposa e eu saímos para jantar uma noite e aconteceu de ser um concurso de Miss Louisiana. Porém, as mocinhas bem vestidas e bem maquiadas que vimos naquela noite não estavam disputando um lugar no concurso de Miss Estados Unidos, porque tinham apenas 8 anos de idade. Infelizmente, concursos como esse dizem às nossas crianças que a beleza e a juventude são de valor significativo. É claro que o outro lado disso é que a feiura e ser comum são inaceitáveis. Não existem concursos de beleza para mulheres mais velhas ou moças com sardas, nariz avantajado, corpo volumoso ou outras imperfeições. As mulheres que aceitam esses valores podem se julgar pessoas inferiores e assim começam a sofrer de desânimo e depressão. O talento também é tido em alta conta no mundo de hoje. Grandes músicos, atletas que são estrelas e apresentadores famosos são honrados, adorados e recebem muito dinheiro e atenção. As crianças pequenas olham para essas pessoas como seus heróis e sonham com um dia em que vestirão o mesmo uniforme e receberão a mesma atenção. É claro que nem todo adolescente vai chegar à liga de profissionais. Então, o que pensa sobre si mesmo o rapazinho, sem coordenação do lado direito do campo, quando o treinador sempre elogia o menino talentoso do lado esquerdo do campo, que ajudou a vencer o jogo e raramente o reconhece, ou mesmo se dirige a ele? Se ele pensar como o mundo, que seu mérito está atrelado à sua habilidade atlética, é bem possível que venha a lutar com a depressão em algum ponto de sua vida. Mais triste do que o mundo ter esses valores é o fato de que, com frequência, muitos crentes também o têm. Como pai, esses valores distorcidos me afetaram. Meu filho jogava basquetebol e, quando eu não conseguia assistir a um jogo, perguntava a ele quando ele chegava em casa: Nathan, quantos pontos você marcou? E quantos pontos o Joey marcou? Pois queria saber se meu filho tinha marcado mais pontos do que o Joey. Com essas perguntas, eu comunicava para meu filho que o importante era ser um bom jogador, e isso era muito errado. Algumas dessas coisas importam para Cristo?
Muitos cristãos hoje partilham dos valores do mundo, avaliam seu mérito com base em como atendem aos padrões do mundo ao seu redor. Se eles se sentem deficientes em alguma área, não é inteligente, bonito, jovem ou talentoso o suficiente, então gastam grande energia tentando mudar, ou simplesmente desistem e ficam deprimidos com suas inadequações. As duas reações estão erradas. A primeira costuma induzir a segunda, depressão. Porque a busca pela perfeição é uma tarefa sem fim e altamente insatisfatória. Quando o nosso sistema de valores é mundano, podemos ser tentados a sentir inveja ou ciúme dos outros que têm mais do que nós, porque achamos que merecemos a mesma coisa. A luta de Asaf contra o desalento, descrita no Salmo 73, estava ligada à autocomiseração, que surgiu da inveja e do ciúme. Ele escreveu nesse salmo que houve um período na sua vida em que quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Salmo 73, verso 2. Ele estava totalmente esgotado e abatido. Como ele chegou a esse ponto? Pesquisando a passagem, descobrimos que Asaf teve inveja das pessoas à sua volta. Os outros estavam prosperando e parecia que não tinham problemas na vida. Ainda mais do que isso, eles estavam prosperando apesar de serem pessoas perversas, imorais e ímpias. Ao ponderar essas coisas, ele começou a se lamentar por si mesmo, por conta de sua autocomiseração e inveja. O salmista se abateu e se deprimiu. Hoje, muitas pessoas ficam depressivas pelas mesmas razões. Há algum tempo, recebi um telefonema de alguém que me perguntou se eu poderia visitar uma mulher que estava internada na ala psiquiátrica de um hospital local. Ele me disse que ela já havia tentado se suicidar em duas ocasiões anteriores. Na última ocasião, ela tinha tomado uma overdose de comprimidos. Durante o curso de minhas visitas a ela, descobri que a mulher estava cheia de autocomiseração, pois agora tinha mais de 40 anos de idade e o Senhor ainda não havia dado a ela um marido. Ela desejava desesperadamente ter uma família. Para piorar a situação, a irmã era casada e tinha filhos. Ela invejava a irmã e a sua inveja se transformou em amargura e ódio contra a irmã e, de certa forma, também contra Deus. Ela estava deprimida por causa da autocomiseração que se originou da inveja. Muitas outras mulheres não casadas lutam contra a depressão, porque veem outras mulheres se casando e tendo filhos. Elas querem desesperadamente ser esposas e mães, mas, por alguma razão, Deus não as satisfez dando um marido. Algum tempo atrás, uma jovem me ouviu pregar e saiu da igreja em lágrimas. Naquela manhã, eu havia pregado sobre a submissão à vontade de Deus. Ela me disse: Deus tem realmente tratado do meu coração. Quero muito ter um marido e uma família. Recentemente, tenho ficado um pouco amargurada com Deus por não me dar isso, e agora eu vejo que estou errada. Nesta manhã, decidi dizer a Deus que estou disposta a aceitar e me alegrar com qualquer que seja a vontade dele para mim. De agora em diante, deixarei o meu futuro para Deus.
e não vou me deixar consumir por desejo de coisas que ele não me deu. Desde então, embora ainda tenha batalhas ocasionais, ela se tornou uma pessoa muito mais feliz e útil. A passagem de 1 de João, capítulo 2, verso 16, diz: Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando alguém é motivado pelo desejo da carne, significa que busca a felicidade e a satisfação que vem do prazer, do conforto e da segurança física. Quando a pessoa é motivada pelo desejo dos olhos, indica que procura a felicidade e a satisfação que vem de possuir bens materiais, boa aparência, posses ou impressionar as pessoas. E quando o indivíduo é motivado pela soberba da vida, quer dizer que é motivado pela felicidade e satisfação que vem do poder, prestígio, controle, sucesso, popularidade e aprovação. Se não conseguir essas coisas, ou se alguém se colocar como empecilho para a satisfação desses desejos, ele pode ficar irado, ansioso ou deprimido. Os nossos valores são o que cremos ser importante, o que faz a vida valer a pena e o que acreditamos poder de fato trazer felicidade e satisfação à nossa vida. O diagrama 1 retrata como os valores nos impactam emocionalmente e podem ser facilitadores da depressão. Fluxograma da depressão. Pressupostos, suposições, padrões, expectativas, valores, objetivos, motivações, desejos básicos. Para ter valor, eu preciso ter a aprovação dos outros. Para ser um bom cristão, eu nunca devo. Se eu for fiel a Deus, então tudo isso nos leva à avaliação, apreciação, pensamentos automáticos sobre o comportamento, desempenho, situação. Uma vez que as coisas não estão correndo como eu esperava, Deus está falhando ou eu sou um fracasso terrível e não há nada que eu possa fazer para mudar a situação. As coisas nunca vão melhorar. Não tem como progredir. Não há esperança. Não espero mais nada. Isso leva aos sentimentos desagradáveis, à depressão. O diagrama 2 ilustra o que acontece quando rejeitamos uma perspectiva bíblica sobre o que é importante e trocamos algo que é realmente valioso e vale a pena, de acordo com Deus, pelo que é uma perspectiva mundana e demoníaca sobre os valores. O gráfico em si é uma exposição de Romanos, capítulo 1, verso 21 ao 32, em forma de diagrama, o qual descreve o que acontece com as emoções e o comportamento quando o homem se afasta do propósito de vida dado por Deus, glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, para viver e valorizar as coisas e os valores criados. Ter padrões não bíblicos pode, com facilidade, levar à frustração e expectativas não realistas. A passagem de Lucas, capítulo 24, fala sobre dois homens que estavam com o coração muito triste. Um espírito de pesar os envolvia. Quando Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, de alguma forma, os homens foram impedidos de reconhecê-lo. Quando iniciaram a conversa com Cristo, explicaram que estavam tristes, porque tinham esperança de que Jesus Cristo redimisse Israel.
Em essência, eles admitiram que a depressão era resultado de suas esperanças não concretizadas. Haviam colocado a esperança em Cristo e, quando ele morreu, a esperança também se foi. Romanos capítulo 1, verso 21 ao 32, em forma de diagrama. A glória de Deus é trocada por imagem das coisas criadas. Tudo isso é idolatria, que é trocada a verdade por mentira. É trocada o culto de adoração a Deus por coisas, que é trocada obediência por impiedade. Essas três coisas levam para uma mesma finalidade: pensamentos, atitudes, convicções ímpias, motivação, desejos, valores mundanos, comportamento, ações, condutas ímpias. Tudo isso nos leva a um impacto sobre si mesmo, emocional e comportamental, e sobre os relacionamentos humanos. Desencorajamento, desespero, engano, assassinato, contenda, decepção, ira, inveja, fofoca, calúnia, depressão, arrogância, malícia, desobediência aos pais, sem afeição natural, etc. Adaptado de um diagrama de Paul Tripp. Algumas vezes, como filhos de Deus, podemos ter dificuldade para conciliar as condições e os problemas do mundo com o que sabemos ou achamos que sabemos sobre Deus. Esse é outro tipo de pensamento não bíblico que pode provocar a depressão. Olhamos à nossa volta e dizemos: este mundo é um caos sem medida. Mas, quando lemos as Escrituras, somos informados de que Deus está no controle. Juntar essas duas verdades, a iniquidade desenfreada no mundo e a soberania de Deus, é difícil e confuso. Como resultado, é possível nos dirigirmos a Deus dizendo: Senhor, sei que tu és soberano e estás no controle. Mas por que permites que essas coisas continuem? Por que permites que coisas malignas aconteçam? Nosso entendimento incompleto e às vezes equivocado de Deus e das Escrituras pode resultar em depressão. Há milhares de anos, o profeta Abacuque teve dificuldade com esse problema. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Abacuque, capítulo 1, verso 2, 3 e 2. O que parece ser um paradoxo ainda é um problema para alguns crentes no século XXI. Da mesma forma, o escritor do Salmo 77 parece ter tido dificuldade para conciliar o mal ao seu redor com o que conhecia sobre Deus. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Salmo 77, versos 7 ao 10.
O salmista havia adotado uma forma não bíblica de pensar e, como resultado, ficou deprimido. Pode-se dizer o mesmo da depressão de Elias em 1 de Reis, capítulo 19. Vale a pena notar que aquele episódio foi algo anormal na vida de Elias. Ele foi um grande homem de Deus que confiava no Senhor e o obedecia em grande parte do tempo. Naquele momento específico, no entanto, Elias se permitiu envolver por um pensamento muito antibíblico, e isso causou uma depressão severa, como já discutimos no capítulo 2. A história de Elias é valiosa pelo fato de nos fazer lembrar que o ocorrido com ele, um dos maiores profetas que existiu, poderia acontecer conosco com a mesma facilidade. Como crentes em Cristo, ele nos chama: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente. Romanos, capítulo 12, verso 2. Recebemos um sistema de valores diferente, o sistema de Deus. Esse sistema é muito diferente do que o mundo tem. É por isso que o apóstolo Paulo teve condição de dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que estava bastante satisfeito com a fraqueza, os insultos, as aflições e dificuldades. Paulo cria de fato que Deus age a fim de que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos, capítulo 8, verso 28. E que ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Na passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 11, lemos que Paulo e seus companheiros foram, em tudo, atribulados, perplexos, perseguidos, derrubados, entregues à morte por causa de Jesus. Por que ele não sucumbiu à depressão naquelas terríveis circunstâncias? Paulo nos responde na mesma passagem. Ele escreveu que sabia ter sido confiado a ele um ministério e que havia recebido misericórdia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Também sabia que os seus sofrimentos do presente estavam produzindo o bem, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. O apóstolo Paulo evitou a depressão em meio a situações aterrorizantes, porque possuía um sistema de valores bíblico, não mundano. Já aconselhei muitas pessoas que estavam sofrendo de depressão como resultado de padrões e valores não bíblicos, quando se comparavam ao que o mundo julga ser digno. Elas se julgavam seriamente desprovidas e, por isso, indignas. Se John Bunyan tivesse agido como elas, é muito provável que não tivéssemos a obra cristã, O Peregrino, e outros livros que escreveu na prisão. Bunyan passou 12 anos e meio na prisão, enquanto sua família sofria na pobreza, porque ele se recusou a adotar os padrões do mundo. Em vez de ficar deprimido ou amargurado, ele estudou as Escrituras de forma minuciosa e permitiu que Deus usasse suas dificuldades para o bem. Adotar o modo de pensar do mundo é um caminho fácil para a depressão, mas manter os olhos fixos em Jesus é a saída certa. Uma combinação de todos os três. Às vezes, todos os três fatores estão em ação em alguma medida na depressão de uma pessoa. Por exemplo,
Um indivíduo pode se deparar com uma situação difícil e falar em reagir de maneira bíblica. Ele esquece que Deus age a fim de que todas as coisas cooperem para o bem. Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Que Deus nunca permite que seus filhos sejam tentados além do que são capazes de suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E que as provações são um meio para o crente desenvolver a perseverança. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Como não está pensando de forma bíblica, a pessoa deprimida pode então reagir à sua depressão, fazendo e dizendo coisas que são pecados. Na maioria dos casos em que uma pessoa cometeu um pecado óbvio, ela o fez porque naquele momento estava pensando de forma não bíblica e é provável que deixe de se arrepender do pecado se continuar com suas ideias não bíblicas. Muitos dos exemplos tirados das Escrituras usados nos capítulos anteriores, Elias, Moisés, Caim, Davi, envolvem essa combinação de causas da depressão. Por exemplo, Caim pecou por não oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Quando Deus o repreendeu, ele ficou com inveja e ressentido contra o irmão, além de amargurado e com raiva de Deus. Em vez de resolver seu pecado com Deus e responder de forma bíblica à repreensão que havia recebido, ele piorou muito a situação, matando o próprio irmão. Ainda que o pecado não resolvido tenha sido a causa básica, os outros dois fatores também atuaram em alguma medida na depressão de Caim. É importante entendermos essas causas principais da depressão, porque elas são o segredo para superar o problema. A culpa da depressão, com frequência, é colocada sobre as circunstâncias e outras coisas fora da pessoa, mas a verdade é que os fatos externos não têm poder de afetar nosso coração, a menos que permitamos que elas o façam. É necessário compreendermos em que reações de fato se fundamenta a depressão que afeta a nós ou aos outros. Em grande parte dos casos, respostas não bíblicas. A fim de que essas reações possam ser tratadas, também é relevante determinar qual a causa original da depressão e quais são as outras causas que são apenas fatores complicadores. O problema da depressão nunca será resolvido de forma adequada e completa, a menos que a solução seja direcionada à sua verdadeira fonte. Uma palavra sobre causas físicas. Como mencionei no primeiro capítulo, existe uma pequena parcela de casos nos quais os sentimentos da depressão são causados por um problema fisiológico. Quando buscarmos definir as causas básicas dos sentimentos da depressão de alguém, é importante mantermos essa possibilidade em mente. Quando um problema físico for de fato a causa, a pessoa deve ser encaminhada a um médico para receber o tratamento apropriado. Consulte as páginas 194 e 202 a 204 do capítulo 8 para saber mais sobre como determinar a probabilidade de uma causa física para a depressão. Mas antes de você avançar para o próximo capítulo, quero encorajá-lo a dedicar um tempo para ponderar e responder às perguntas a seguir. Perguntas para discussão e aplicação. 1. Qual a resposta bíblica geral à pergunta de por que as pessoas ficam depressivas? Quais são as causas teológicas da depressão? 2. Explique a afirmação. A depressão é tão somente o resultado lógico e racionalmente consistente da vida sem Deus.
Por que o autor faz essa afirmação? 3. O que a obra redentora de Cristo tem a ver com a libertação da depressão? 4. Se a obra redentora de Cristo é a solução final para o problema da depressão, por que os crentes ainda ficam deprimidos? 5. Explique por que a recusa em lidar com um pecado pessoal pode ser uma causa de depressão. 6. Que exemplos bíblicos demonstram a precisão bíblica dessa declaração? 7. Explique a afirmação de que ficamos deprimidos porque agimos como ateus funcionais. 8. Que exemplos bíblicos demonstram a precisão bíblica dessa declaração? 9. Explique a afirmação de que circunstâncias difíceis podem ser uma oportunidade para a depressão, mas não a sua causa. 10. Explique o significado do diagrama. Evento mais interpretação igual resposta. 11. Qual o significado da afirmação? A depressão pode ser resultado de ter padrões não bíblicos ou um sistema de valores não bíblicos. 12. Quais são alguns valores não bíblicos que as pessoas podem ter e como a adoção desses valores está ligada ao problema da depressão? 13. De que forma as verdades expressas em 1 de João, capítulo 2, verso 16, têm relação com o problema da depressão? 14. Porque a compreensão das 3 causas específicas da depressão mencionadas neste capítulo é um aspecto importante para a prevenção e a superação da depressão? 15. Você já vivenciou pessoalmente um episódio de melancolia moderada ou severa, porque deixou de tratar seu pecado da forma devida, porque respondeu de maneira não bíblica a situações complicadas, ou porque foi influenciado por um sistema de valores não bíblicos? Explique os detalhes das situações relacionadas ao seu caso de depressão moderada ou severa. 16. O que você aprendeu com este capítulo sobre as causas da depressão que será útil em sua própria vida ou no seu ministério com outras pessoas? 17. Os fatos apresentados neste capítulo como sendo causas da depressão fazem sentido diante da Bíblia? Em outras palavras, eles têm o respaldo das Escrituras? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.